Então, a gente vai ouvir agora a Fernanda Santiago, que é nossa colega procuradora da Fazenda Nacional, cofundadora do PFN de Todas as Cores, líder do projeto do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Ela é mestranda na USP em Direitos Humanos. A Fernanda é uma guerreira aí nas questões, quando a gente trata de raça dentro da Procuradoria da Fazenda, e eu queria dar as boas-vindas, Fernanda. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Valéria, Yolanda, Cristiano. Parabéns. A série de lives nesse mês, que é o mês da mulher, está realmente incrível. Muito bem escolhidos os palestrantes. Eu fico até tímida agora de falar depois da doutora Valéria, da doutora Flávia. Realmente são pessoas que militam há muito tempo nessa área específica de violência contra a mulher. Eu estudo as questões que envolvem o racismo estrutural, institucional, não trabalho efetivamente nessa área, possuo um conhecimento muito mais teórico do que prático, né, de quem milita, de quem realmente trabalha. Então, hoje eu aprendi demais aqui, obrigada pelas palestras. Se faz necessária a minha presença justamente para contrariar um pouco do que a gente pensa, do que a gente costuma falar, que é o fato de que a violência contra a mulher ela não é democrática. A gente acha que mas ela não é tão democrática assim. Eu vou trazer uns números aqui que são realmente estarrecedores. A gente tem a questão da raça e da classe como fatores que realmente levam o número da violência contra a mulher para outro patamar. Então é isso, eu vou trazer algumas palavras de quem entende que é importante sempre a gente combater a questão dos efeitos do racismo estrutural e institucional, é o que eu tenho estudado recentemente, e gosto de compartilhar aqui nesse ambiente que é o meu ambiente de trabalho, e eu sei que a gente tem crescido e enriquecido o nosso dia a dia, a nossa forma de ser e de trabalhar com toda essa discussão que a gente tem fomentado com relação à melhoria da qualidade de vida, melhoria da saúde, essa nossa consciência com relação aos nossos problemas sociais. Então é isso, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que a violência não afeta as mulheres de uma forma igual. Existem outros fatores, alguns outros tipos de marcadores que não só o gênero, que agravam ainda mais. E quando a gente fala da questão de raça, eu vou trazer um pouquinho aqui do início, a filosofia em torno disso trata, que é ver a mulher como o outro do homem. E quando a gente fala da mulher negra, a gente, nas palavras de Grada Quilombo, a gente fala do outro, para que a gente enfatize essa interseccionalidade de preconceitos. Fazer referência à mulher como outro é entender que ela está distante do parâmetro, né? O homem é o parâmetro. A sociedade é estruturada para atender os desejos do homem de uma forma em que ele está hierarquicamente e dominantemente no andar de cima. E quando a gente fala do outro, é a gente entender que, mesmo quando a gente fala de gênero, se a gente falar de uma forma genérica, a gente não está alcançando o caso da mulher negra, que normalmente não está incluída em todas as demandas que alcançam uma mulher branca. A questão da mulher negra, porque, além dela suportar o preconceito de gênero, todo aquele estereótipo que a gente já tratou, que a doutora Valéria trouxe muito bem, a mulher negra também lida com a questão do racismo, que também é uma questão estrutural tão enraizada quanto a questão do machismo. E se a mulher ainda é preta e pobre, maiores são as violências que ela deverá sustentar. E aí é importante a gente lembrar que a maioria das pessoas mais pobres
são mulheres e mulheres pretas. E a história da violência contra a mulher é uma história que começa, que está até hoje, da mulher preta, né? Ela está até hoje, mas é muito importante a gente remarcar o início, até para a gente entender qual é a diferença quando a gente fala da mulher preta e da mulher branca. Porque quando a gente pensa na mulher branca, a gente pensa em que poucas gerações atrás a mulher branca, por exemplo, não trabalhava. E no caso da mulher preta, ela não só sempre trabalhou, como ela foi e é a matriarca da família. Então, a gente tem alguns aspectos diferentes, mas que ainda assim não são suficientes para afastar a violência da mulher, né? Da mulher preta. Então, a gente tem o período da escravização, em que não é surpresa nenhuma, né? As mulheres negras, elas se sujeitavam aos trabalhos forçados, a sofrer da violência física, as péssimas condições sanitárias, a falta de educação e a ausência de qualquer dignidade. Somado a isso, a mulher preta era uma mulher que sofria violência sexual diariamente. Era a mulher que o corpo dela não pertencia a ela, nem à família, nem ao companheiro. A mulher branca tem um pouco essa questão de que o corpo dela pertencia ao marido, né? A mulher preta não, o corpo dela, não era do marido, o corpo dela era um corpo daquele proprietário, ou do feitor e de todas aquelas pessoas que estavam hierarquicamente acima dela. Então, a violência, a história da violência sexual contra a mulher começa nessa fase, e é interessante como alguns livros e filmes relatam de uma forma, conseguem ver e tentam trazer um aspecto positivo a isso. Não há nada de positivo nisso. Como quem diz que a mulher preta tem direito à liberdade sexual ou qualquer coisa nesse sentido, né? Na verdade, a vida sexual da mulher preta é um trauma. Então, a forma com que o sexo é levado à vida dela é uma forma que as outras pessoas têm de demonstrar dominação. A dominação, e daí eu falei que ia falar não só de raça como de classe, porque quando a gente fala de mulher preta, é quase que necessário se falar de classe, né? Porque é uma dominação não só física, mas uma dominação também por conta do poder econômico. As mulheres, então, além de toda essa violência sexual, elas passavam também pela violência com relação à sua saúde física e mental, né? As mulheres escravizadas, elas tinham, por exemplo, tinham seus bebês e continuavam trabalhando, ainda que sentissem aquela dor nas mamas causadas pela necessidade de amamentar. Elas eram sujeitas a se libertar, a perder seus filhos, as suas crias, porque elas eram vendidas como escravos. As crianças, por sua vez, tinham somente a mãe nas suas certidões de nascimento. Então, a mãe, ela tinha uma sobrecarga da responsabilidade que ela tinha sobre aquela criança, e ainda assim ela não tinha qualquer poder que pudesse mudar aquela situação. Então, veja bem, se imagina a situação em que essas mulheres ficavam, né? Há um relato que muito me marcou no livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, que ela fala da Margaret Garner, em que ela está numa condição de liberta, de fugida, foragida, melhor dizendo, desculpa. E em algum momento ela é recapturada. E quando ela é recapturada, ela tem uma filha. E ela mata a filha para que a filha não precise passar pelo que ela passou. Eu imagino que seja o extremo da dor, né? Você matar a própria filha porque você imagina que aquela realidade que ela vai sofrer é muito pior do que a morte. Então, falar que essa questão da mulher negra que podia fazer sexo e fazia sexo com várias pessoas de uma forma como se ela tivesse liberdade sexual, como se algo bom, isso
é um perfeito absurdo, né? Era tudo que poderia ser de pior na existência daquela mulher. E vem o final do período escravocrata, e essas mulheres continuam como líderes de família, na medida em que a abolição da escravatura ela não é seguida de medidas públicas de reintegração dessas pessoas que antes eram escravizadas. Então, o acesso à terra era dificultado, o acesso à propriedade era dificultado, o acesso ao ensino era proibido, né? E a gente ainda teve o início do encarceramento em massa e da necropolítica. E as mulheres negras são são aquelas que conseguem ter acesso às casas grandes, às antigas casas grandes, às casas de família, onde elas podem trabalhar, ser faxineira, governanta, babá. E a partir desse trabalho doméstico, ainda com pouca estrutura, mas com alguma renda, com alguma receita ou com algum direito à alimentação, dá o mínimo de possibilidade de existência às famílias negras que continuam sob o sistema matriarcal, que são as mulheres podendo trabalhar, ganhando aí algum dinheiro ou algum alimento. E dentro dessas casas em que elas trabalham, a mulher preta serviçal continua tendo seu corpo violado. Né? E isso é importante a gente relembrar. E isso é tratado com muita naturalidade até hoje, quando a gente, por exemplo, vê também nas mídias a questão do jovem adolescente que vê o corpo da mulher como o corpo onde ele pode iniciar a sua vida sexual, daquela mulher que trabalha na casa da família. Né? E isso é tratado de uma forma absolutamente natural dentro de novelas, dentro de filmes, e isso não tem, novamente, nenhum romantismo e nada que possa se trazer de bom. Né? É realmente a gente entender que o corpo da mulher preta é o corpo que não é dela. A gente continua, de certa forma, naturalizando isso. A gente não vê como um crime essa ofensa. A gente, do contrário, né, se criou um estereótipo da mulher preta como aquela mulher que perturba a cabeça do homem de bem, como um corpo hipersexualizado, um corpo que tem que ser exposto e exportado, e não por acaso a mulher preta é a mulher que mais sofre com o crime do tráfico de pessoas, para a questão da prostituição. A gente exporta a mulher preta para a prostituição. E é isso. Os crimes que envolvem mulheres pretas, ele não é visto, né, por conta de todo esse estereótipo de que a mulher preta é a mulher com a sexualidade exacerbada, uma mulher que não consegue domar seus instintos, uma mulher disponível, e a gente mantém o nosso cenário, e parece que eu estou falando de passado, que talvez isso não tenha conexão com o futuro, e agora eu vou trazer uns números para que a gente possa ver como que esse estereótipo que a gente vem mantendo, né, que faz parte do racismo estrutural, como esse estereótipo ele se reflete nos números. O Atlas da Violência, do IPEA, trouxe que, em 2018, 4.519 mulheres foram vítimas de feminicídio. Sendo que o número de mulheres brancas que sofreram violência foi reduzido e o número de mulheres pretas não. Ou seja, a gente teve um aumento na questão da desigualdade racial nesses números. E, para a gente ter uma ideia de como são esses números, dessas 4.519, 3.070 são mulheres negras. Então, a gente tem que 68% das mulheres assassinadas são negras. O que implica dizer que 5,2 a cada 100 mil mulheres negras podem sofrer o risco, né, dessa mortalidade, enquanto 2,8 de mulheres não pretas entre 100 mil habitantes. É quase o dobro do risco de uma mulher preta vir a ser assassinada por ser mulher, né?
Com relação à violência sexual, a gente tem um dado do IPEA também, do ano de 2016, em que 54% são mulheres pretas e pardas, enquanto 34% eram brancas. Tem um dado da Fiocruz, que é um dado que se refere à violência obstétrica, e aí eu vou falar um pouco da violência que a violência institucional que a mulher preta sofre dentro do nosso sistema único de saúde. A mulher preta, e aí há um outro estereótipo da mulher que também vem dessa questão histórica da escravização, que é da mulher preta ser vista como uma mulher forte, né? A questão também da escravização e da forma matriarcal, como muitas vezes é estruturada a família da mulher preta. Então, a gente tem esse estereótipo de que é uma mulher mais resistente e isso faz com que, por exemplo, ela receba menos anestesia, com que o hospital seja menos cuidadoso, né? A violência obstétrica contra a mulher preta, ela é mais grave, elas são 65,9% das mulheres que sofrem violência obstétrica. E o que são essas violências, né, no meio do atendimento de saúde? São xingamentos, a pouca anestesia, como eu falei, a recusa em dar remédios para dor, ou a concessão de a receita abaixo daquilo que ela deveria receber. São a realização de exames de uma forma mais dolorosa do que era necessário. São xingamentos, gritos, ironias que trazem esse viés discriminatório de raça e de classe. Para vocês terem uma ideia das frases, essa pesquisa que eu mencionei da Fiocruz, que traz esse dado dos 65%, ela transcreveu frases das mais ouvidas por essas mulheres. E é muito grave. Eu vou falar aqui algumas para a gente ter uma ideia como são coisas que talvez estejam bastante distantes da nossa realidade, né? Na hora que você estava fazendo, você não estava gritando desse jeito, né? Não chora não, porque ano que vem você está aqui de novo. Se você continuar com essa frescura, eu não vou te atender. Na hora de fazer, você gostou, né? Cala a boca, fica quieta, senão eu vou te furar todinha. Então, nesse contexto, a gente percebe que o racismo institucional ele traz para a mulher negra um agravamento de como ela enfrenta essa doença. Eu vou dizer aqui, para não ser injusta, eu estava nessa leitura, eu percebi que uma questão de classe influencia na violência, e eu vi um dado que aí faz esse contraponto. A violência que, na medida que melhora a classe social, a violência psicológica aumenta, né? Então, a maioria dos tipos de violência contra a mulher são maiores para a mulher preta e pobre, e a maioria os dados de violência psicológica eles aumentam com relação à cor da pele, quando a cor da pele é branca, e com relação à classe social, com relação aos padrões intelectuais que se entende que aquela mulher tenha. Então, com relação aí, voltando à questão das violências que a mulher preta vive, ela sofre essa violência em casa, nas instituições, e quando ela procura ajuda, ela é revitimizada, ela é desacreditada. E não é só isso. A gente, quando estuda o racismo, muitas vezes o que a gente prega como uma forma de reversão do racismo estrutural, institucional? É a questão da representatividade. A gente briga, né, dia após dia, eu milito em torno disso, que é que a gente capacite e que a gente trabalhe também o estereótipo daquele que contrata, e também trabalhando a questão da visão social em torno da mulher, até para que a gente possa votar em mulheres pretas, e a gente acha, né, os estudos conduzem para que a gente pense que aumento da representatividade das mulheres pretas dentro do aspecto das tomadas de decisão tendem a trazer uma melhora, né, a longo prazo, para que a gente consiga criar políticas, criar atendimentos que se direcionem à mulher preta. Mas isso não é tão simples assim.
Porque nos últimos anos a gente tem percebido que há uma violência política também contra a mulher preta. Há uma pesquisa do Instituto Marielle Franco, com algumas candidatas eleitas no último ano, que demonstra que 98% das entrevistadas sofreram algum tipo de violência. Então, a gente tem que as mulheres pretas, quando elas tentam entrar para um ambiente decisório, o sistema é muito duro. O que ele faz, né? A gente, de todas as formas, e eu não digo a gente, mas a sociedade, enfim, os outros políticos e aqueles que detêm o poder, tentam resistir de toda forma, seja com violência física, moral, racial, virtual. Os ataques virtuais contra as mulheres pretas eleitas, ele foi notório, né? A gente vê relatos diários, institucionais de gênero e LGBTfobia. Uma frase que eu entre essas pesquisadas, mostra essa violência virtual, bem interessante, eu vou trazer para vocês, né? É aqui, ó, o meu endereço residencial foi compartilhado em páginas bolsonaristas do Facebook e do WhatsApp. Mas a justiça não entendeu que havia risco à minha integridade. Por isso, não ganhei a ação de remover a publicação do Facebook, um desserviço que mantém a impunidade digital. Então, a mulher preta, eleita, ela busca a justiça, achando que na justiça, no sistema de justiça, ela vai encontrar uma resposta, e aí ela dá de cara com o racismo institucional. Quer dizer, aquele caso contra uma mulher preta não é tão grave. Então, quando a gente fala que a gente é o outro do outro, sim, é difícil demonstrar que esse caso é só porque ela é da mulher preta, mas a gente passa a pensar de manhã, né? Será que ela teria sofrido essa violência se ela não fosse uma mulher preta? É isso que é dizer, que é pensar essa questão do outro do outro. Quando a gente é branco, homem branco, será que a gente acorda pensando, olha, será que eu sofri essa reprovação, ou essa violência, ou esse problema porque eu sou um homem branco? Em algum momento, se a pessoa nasce homem branco, ela passa para pensar, olha, será que eu estou sofrendo isso porque eu sou um homem branco? A minha condição de homem branco me leva a essa ou aquela violência? E a questão da mulher preta é o outro extremo. Diariamente, ela tem certeza de que ela está sofrendo violências, que ela está sofrendo bloqueios, que ela está sendo restringida do seu lugar de fala, da sua forma, das suas possibilidades de pleitear do seu direito por ser mulher preta. Porque, perante as instituições, o problema da mulher preta é um problema menos grave. Então, como, né, se combate isso? Dessa reunião que o CNJ fez em 2020, ele trouxe uma preocupação com a falta de empatia do judiciário, e acho que essa falta de empatia dos membros do sistema de justiça, a gente precisa realmente tratar, a gente precisa dar respostas suficientes quando essas pessoas procuram as instituições, né? Quando a mulher preta procura a delegacia. Essa questão da conscientização acerca do racismo estrutural e institucional é um caminho que não tem mais volta. A gente precisa realmente começar por isso e não parar nisso. É a partir dessa consciência que a gente vai poder construir políticas públicas destinadas a isso. E isso a gente tem que trabalhar com advogados, com as polícias, com os promotores, juízes, também com aqueles do atendimento de saúde. E, para que a gente não tenha dúvida, já que estamos aqui no ambiente do sistema de justiça, eu vou trazer um pouco, né, de onde eu tiro que existe essa obrigação jurídica. Bom, essa obrigação jurídica está no princípio da não discriminação, hoje reconhecidamente, e os COGENs pelo direito internacional público, ele está em diversos instrumentos, em diversas convenções a que o Brasil está sujeito. E eu trago aqui a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, é conhecida como a Convenção Belém do Pará.
ela trata especificamente da questão do estereótipo. Eu acho bem interessante a gente tratar dessa multidisciplinar... Nossa, não vai sair a palavra, hein? Dessa questão de multidisciplinas, e foi interessante a gente hoje ter aqui essa questão da psicologia sendo tratada, porque o direito positivo ele já está internalizando isso, né? Que é o reconhecimento de que os estereótipos, de que as práticas sociais e culturais influenciam no direito. Então, há um reconhecimento do direito à mulher a ser educada sem influência dessas questões, dessas construções sociais que são impostas. A cláusula da não discriminação ela é um valor fundamental da Constituição da República do Brasil. Ela está no artigo 3º, que traz aí os nossos objetivos fundamentais. Nós temos também o direito à igualdade, que nem de longe se pode cogitar ser uma igualdade formal, tem que ser uma igualdade material e uma igualdade por reconhecimento. Nós temos o direito à vida, o direito à saúde, temos o Estatuto da Igualdade Racial, que traz a obrigação para os estados de modificar nas estruturas institucionais para o adequado enfrentamento e a superação das desigualdades étnicas decorrentes do preconceito e da discriminação. E é isso, nós não falta, né, como a doutora Valéria trouxe, não faltam mecanismos e previsões do direito positivo para que a gente comece a agir. Falta, sim, hoje, efetivas políticas públicas destinadas à questão da discriminação. Eu agradeço a todos que ficaram até agora. Essa é a mensagem, tá? A mensagem é de que a gente precisa trabalhar, continuar trabalhando e estudando para que a gente crie instituições melhores, instituições sensíveis à questão de raça, de gênero e de classe, também a questão sexual, enfim, que não é meu aspecto de estudo, mas é uma questão que a gente precisa trazer. A gente precisa crescer e entender que isso não é um dever só moral, mas também um dever legal. Agradeço a todos, eu devolvo a palavra à Beatriz, parabenizando novamente por esse movimento, por todo esse estímulo, né, a essas discussões que nos são tão valorosas. Um abraço. Bom, Fernanda, também só posso te agradecer, né? Porque realmente, de novo, né? Não é autoelogio isso, mas eu acho que a nossa coordenação aqui do evento foi bem acertada quando fez os convites, né, para vocês, especialmente para você, Fernanda, nesse momento, porque traz uma questão, né, que precisa vir à luz. Assim, eu compartilho, eu sou da linha, né, do feminismo interseccional, porque eu entendo, assim como Valéria Scaranci também entende, sei porque a gente trabalha juntas no grupo de pesquisa, né, que não existe estudar gênero no Brasil especialmente sem discutir raça e sem discutir classe também. Agora, por que eu falo especialmente da raça, né? Porque a gente sabe que o nosso país foi formado pelo, assim, infelizmente, tragicamente, pelo estupro sistemático de mulheres negras e mulheres indígenas. Mulheres brancas, a gente sabe que não sofreram esse tipo específico de... Claro que sofrem, claro, obviamente que sofrem estupros e todo tipo de violência sexual, mas sistematicamente, estruturalmente, isso aconteceu com mulheres negras e mulheres indígenas. E assim, é difícil estudar gênero, me parece, e não é por uma questão de caridade, entendeu? Mas me parece difícil estudar gênero atentando para a realidade sem considerar a questão racial, sem considerar a questão de classe e sem considerar outros marcadores que eu particularmente estudo, não estudo raça, né? Valéria sabe, Flávia sabe, enfim, que é a questão de orientação sexual e identidade de gênero, por exemplo. É que não dá para trazer todo mundo para um evento, não dá para trazer uma mulher trans que vai ter violências, as violências são potencialmente, são
absolutamente potencializadas, no caso de mulheres trans, como no caso de mulheres negras, como no caso de mulheres lésbicas. Existem algumas especificidades que precisam ser tratadas, a gente não consegue tratar de todas aqui, mas a ideia é trazer um pouquinho, enfim, dessa perspectiva.